preparada para mais uma aula em crochê moderno? E hoje eu vou te ensinar a fazer a bolsa Florença. Essa bolsa linda que tem aproximadamente 25, 26 centímetros por 22 de altura. Alça em corrente dupla, que dá um charme especial à bolsa. Temos aqui também esse tassel e também um fecho em couro, que é apenas aqui de encaixe. Eu fiz ela em duas versões. É muito bonita essa bolsa. Esse ponto é um ponto maravilhoso, uma trança inclinada, e eu espero que você curta bastante essa aula, que você tire bastante proveito, que você faça muitas bolsas florenças e não esqueça de me marcar quando você fizer ou me mandar no privado para que eu possa acompanhar o seu trabalho. Vai ser um prazer para mim. Não esqueça de assistir o vídeo todo para você tirar todas as suas dúvidas. Logo no início eu descrevo para você todo o material e o que você pode usar para substituir. Então, vamos lá? Pegue o seu fio de malha e a sua agulha e vamos comigo nessa viagem fazer mais uma bolsa linda em crochê moderno. Para fazer a bolsa Florença, nós vamos precisar de 2 rolos de fio de malha de 23 milímetros. Eu usei fios Kiki, mas você pode usar um outro fio aí que também vai dar certo, tá bom? Inclusive, se você quiser fazer essa bolsa com fio de poliéster, eu recomendo que você use o fio de 8 milímetros para que dê esse efeito que vocês estão vendo aqui em relevo do ponto. Esse ponto não fica legal com fio mais fino. Então, eu vou usar uma quantidade, basicamente metade desse fio de 500 gramas e mais um pouco de outro rolo de fio. Então, vou usar esse aqui que já estava em andamento para fazer as duas cores da minha bolsa, tá certo? Você vai precisar também de uma alça para colocar na sua bolsa. Eu usei essa alça dupla aqui, olha. Essa alça da Cia Duelo, ela já vem pronta desse jeito que vocês estão vendo aqui, mas você pode usar também outro tipo de alça. Uma agulha de 5,5. Você vai precisar de tesoura, e aí você pode ter tesouras de outros tamanhos para facilitar o teu trabalho posteriormente, tá certo? Fita métrica. O fecho, você pode usar o fecho que você preferir, mas eu vou usar o fecho da Cia Duelo, que foi o mesmo fecho que eu usei na bolsa que eu já mostrei para você. Você vai precisar também dessa pecinha aqui, esse mosquetãozinho aqui para pendurar o tassel. E 2 enfeites para colocar na sua bolsa. Além disso, você vai precisar também de agulha de tapeceiro, com 2 aberturas diferentes, uma para você colocar o fio dentro do fecho e o outro para você fazer os arremates. E além disso, alfinetes marcadores é sempre bom a gente ter para ajudar no nosso trabalho. Vamos lá? Então agora vamos começar a fazer a nossa bolsa Florença. É sempre bom deixar um pouco de fio livre para que você possa trabalhar, para não ficar atrapalhando o andamento do serviço. Então agora a gente vai fazer aqui o nó inicial. E a gente não vai trabalhar nesse nó inicial. Vamos fazer aqui 17 correntes. Eu usei essa agulha porque eu quero que os pontos fiquem bem certinhos, bem próximos, bem fechadinhos, para ficar mais bonito o trabalho. Então, vamos ver quantos pontos tem aqui. 3, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 16 e 17. Você vai colocar um alfinete marcador na segunda correntinha e vai fazer nesse ponto o seu primeiro ponto baixo. E vai trabalhando na alcinha
apenas em uma das alcinhas em ponto baixo até o final. Então, a gente está trabalhando em ponto baixo em 16 correntes. Quando chegar aqui no finalzinho, nós vamos fazer o nosso primeiro aumento. Cheguei aqui, faltam 2 pontos, depois o nó inicial onde eu não vou trabalhar. Então, aqui você vai fazer um ponto baixo, já aproveita para dar uma acertadinha aqui no seu trabalho. E agora, então, nós vamos fazer 4 pontos aqui dentro. Então, vou acrescentar. Se eu fosse ver agora, eu tenho 16 pontos. Como eu vou fazer mais 16 do lado de cá, vou ficar com 32. Mas eu quero 36 pontos. No final dessa carreira, eu tenho que ter 36 pontos na agulha. Então, eu vou fazer os aumentos de modo que eu fique com mais 2 de cada lado, tá certo? Então, vamos lá. Então, nesse pedaço aqui do trabalho, eu vou fazer 4 pontos. 4 pontos baixos no mesmo lugar. E agora eu vou continuar fazendo ponto baixo apenas na alcinha de fora até o final. Chegamos aqui, sobrou um ponto para fazer e mais o ponto em que está com o nosso alfinetinho. Então, nesse ponto a gente vai fazer um. E aqui a gente vai fazer 3, porque eu quero 4 pontos aqui dentro. Então, no mesmo lugar você vai fazer 3 pontos baixos. Aqui está a corrente de subida. A cabeça do ponto é essa aqui. Então, você vai dar uma afrouxadinha aqui no seu ponto, entrar com a agulha de trás para frente nessa cabeça do primeiro ponto e vai levar esse fio lá para trás. E eu preciso que ele fique com a extensão desse aqui, tá certo? Eles têm que ficar todos do mesmo tamanho. Então, cuidado para não ficar um ponto muito largo. Qualquer coisa você ajusta aqui. Vamos conferir? Nós começamos com 16, mais uma corrente que era 17, trabalhamos em 16 e aumentamos 4 pontos, aumentamos 2 pontos de cada lado. Fizemos aqui 2 aumentos de cada lado. Então, com isso, a gente ficou com 36 pontos. Vamos conferir? Esse aqui é o primeiro, onde está saindo a alcinha. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 34, 35 e esse ponto falso que sobrou aqui, 36. Agora, nós estamos vendo aqui essa alcinha saindo desse ponto. Nesse mesmo lugar, você vai fazer um ponto baixo falso. Vai tirar o seu alfinete de lá e vai passar para cá, onde você fez esse seu primeiro ponto. E vai fazer um ponto baixo em cada ponto que se segue. Quando chegar aqui, onde tem os 4 pontos, nós vamos fazer um aumento em cada um, porque nessa carreira nós tínhamos 36 pontos baixos. Na próxima, essa que a gente vai concluir, tem que ter 44 pontos baixos. Então, vamos caminhando em ponto baixo. Selma, por que você só fez um ponto no primeiro? Porque ele está fora dos 4 juntinhos. O quarto ponto é essa alça falsa aqui, tá certo? Então, a gente vai fazer 2, 2, 2 e 2. Então, vamos lá, fazendo o nosso trabalho. Cheguei aqui no último, antes dos 4 juntinhos. Em cada um eu vou fazer 2 juntos, tá certo? Eu vou trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, olha, esse foi o segundo, vamos para o terceiro,
E agora vamos para o último, quarto, que também são 2 pontos juntos. Então, nós ficamos com 1, 2, 3, 4 aumentos. E agora a gente vai continuar com um ponto até chegar aqui no final, onde vamos fazer a mesma coisa. Chegamos aqui e temos os nossos 4 pontos juntos, contando com esse ponto falso aqui. Então, vamos fazer 2 em cada um. Por que a gente está contando esses pontos para ficar sempre com a quantidade que eu estou falando? Porque o nosso trabalho, aquele ponto em V inclinado, ele tem que ser múltiplo de 3, tá certo? Então, vamos continuar aqui. 2 no mesmo lugar. Novamente, 2. E novamente, 2. Agora a gente vai tirar esse alfinete. Esse aqui foi a nossa correntinha, vamos dizer, o nosso primeiro ponto falso, né? Então, você vai alargar aqui e vai entrar na cabeça do primeiro ponto, não nesse falso que você fez, tá certo? Nesse primeiro aqui, e você vai levar essa alça lá para trás. E aí você criou o ponto que era falso aqui, tá certo? Bom, o que vai acontecer aqui agora? Eu tenho que ter agora 44 pontos baixos. Então, vamos contar para ver se temos. Esse é o primeiro, esse aqui, tá certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 43 e 44. Se você tiver com 44 pontos, pode continuar o seu trabalho, que está tudo certinho. E o que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos fazer a última carreira do fundo da bolsa, que tem que ter 48 pontos baixos. Então, para isso, nós vamos fazer 2 aumentos de cada lado, tá? Então, vamos começar aqui aonde está saindo o ponto, vamos entrar no mesmo lugar, buscar o fio e fazer o nosso primeiro ponto baixo falso. E aí nós vamos colocar o nosso alfinete para marcar ele. E vai continuar com 1 até chegar lá no finalzinho aqui dessa primeira parte. Quando chegar aqui, onde tem os 4 aumentos, eu vou mostrar a você o que você vai fazer. Chegamos aqui, antes dos 4 aumentos, e agora, o que a gente vai fazer aqui? Por isso que eu pedi para você guardar aí uns marcadores para te facilitar. Nós vamos fazer, aqui nós temos o primeiro aumento e o segundo aumento. Então, você vai fazer no primeiro ponto aqui do segundo aumento, nós vamos fazer um aumento, que é aqui. Depois nós vamos fazer 2 pontos sozinhos e novamente um aumento. Então, nós vamos fazer isso aqui dos dois lados, um aumento de cada lado, tá certo? Vamos continuar aqui para você entender e a gente então depois vai seguir. Então, já estou no primeiro aumento aqui e eu vou fazer sempre um sozinho. Quando chegar aqui nesse marcador, eu já posso tirar ele daqui, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer 2 juntos. Agora, eu vou fazer 2 sozinhos. Um sozinho, um sozinho. Cheguei no outro marcador, eu vou fazer um aumento. Então, 2 juntos. E agora eu vou caminhar com um sozinho até chegar lá do outro lado. Tá aqui o nosso trabalho, sempre ajeitando. Agora a gente vai continuar aqui. Quando chegar aqui, agora a gente vai usar o bom senso, porque às vezes o meio não está onde a gente gostaria que estivesse, né? Então,
eu quero que fique, se eu for fazer no primeiro ponto aqui, o meu aumento, eu vou ficar com a coisa meio lateralizada. Então, eu vou fazer aqui o primeiro aumento nesse ponto, que é no segundo ponto, onde eu fiz o segundo aumento, ó. Um aumento, um aumento. Então, no segundo pontinho, eu vou fazer um aumento, vou fazer 2 sozinhos, e aqui eu vou fazer o meu segundo aumento, tá? Então, para ficar bem no meio, esse aumento. Porque eu quero ter agora, como eu já falei, né, 48 pontos na minha agulha. Se você quiser fazer um fundo maior, uma bolsa maior, você pode fazer, sem problema nenhum, tá? A única coisa que você vai ter que fazer é colocar número ímpar na agulha para começar, lembrando que o primeiro ponto ele não conta, né? Era 17, a gente trabalhou em 16 e o final tem que ser múltiplo de 3, tá? Então a gente vai caminhando aqui num ponto. Agora, onde está o alfinete, eu vou fazer 2. Então, um aumento. Agora, um sozinho em cada ponto. E novamente, nesse alfinete, um aumento. E agora, um sozinho, inclusive no ponto falso. E agora nós vamos fechar. Lembrando que o fechamento nunca é onde está o alfinete, tá certo? É no ponto seguinte, porque esse aqui é um ponto falso. Então, a gente vai tirar esse alfinete daqui. A gente vai esticar o ponto, entrar com a agulha, não no ponto falso, no ponto do lado, com a agulha de trás para frente e levar esse fio lá para trás. Pronto. Ajusta bem direitinho, porque agora nós vamos conferir quantos pontos temos aqui, porque temos que ter 48. Então, vamos lá. Esse aqui é o primeiro, tá? Então, esse aqui é o primeiro. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 23, 26, 29, 30, 34, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47 e o falso é o 48. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos, preste atenção que agora você vai formar a base da sua bolsa aqui, né, do fundo da bolsa, para a gente começar a subir o corpo da bolsa. Então, nós vamos pegar a nossa agulha e passar, aqui tem 2 alcinhas. Você vai passar na alcinha que está atrás e vai pegar esse ponto que estava aqui na espera e colocar na agulha. Fazer uma alcinha de laçada e subir aqui uma corrente, tá? Então, esse aqui é o seu primeiro ponto baixo. Por que que a gente fez isso? Porque a gente vai trabalhar agora na alcinha de fora do ponto baixo, não é mais na cabeça do ponto, é na alcinha de fora. Então, você vem aqui na alcinha de fora e vai fazendo o seu ponto baixo, que é o início de todo aquele trabalho que a gente vai fazer. Essa bolsa, você já tem que ir fazendo os arremates logo, porque depois você vai ter dificuldade, porque ela fica muito profunda, tá? Então, você já vai pegar aí a sua agulha de tapeceiro e vai esconder esse fio por dentro aí dos pontos. Para que não fique uma coisa feia, aquele fio pendurado aí por dentro, e depois você não vai conseguir fazer o processo. Então, vai escondendo aí por dentro dos pontos. Até
esconder ele totalmente. Como ele tá curtinho, eu passei primeiro a agulha para agora passar o fio. Pronto. Esse ponto aqui que sobrou, a gente corta. E agora a gente vai trabalhar em toda a volta na alcinha de fora, como a gente vem fazendo aqui, ó, sem aumento nenhum, é só fazer os pontos baixos na alcinha de fora. E quando chegar aqui no final, a gente vai ver o que vai ser feito, para começar a fazer aquele ponto de trança enviesado. Existe esse ponto de trança para cima, depois eu vou ensinar vocês uma bolsa fazendo assim, e esse enviesado, tá? Então a gente vai trabalhar com esse enviesado para dar esse efeito bem bonito na bolsa. Cheguei aqui, quase no finalzinho, olha, esse aqui foi a correntinha de subida, então eu vou fazer aqui meu último ponto baixo na alcinha de fora, vou puxar meu ponto, vou entrar com a minha agulha de trás para frente, não na corrente de subida, na cabeça do primeiro ponto. E vou levar esse fio lá para trás. Então, aqui está o meu trabalho. E eu vou medir esse fundo, porque se você usar outro fio, você vai saber qual é o tamanho que esse fundo tem que ter, tá certo? Ele tem que ter aqui, da alcinha de fora para a alcinha de fora, 23 centímetros, aproximadamente, de largura e de altura aqui, é aqui nesse espaço, tá certo? Nós temos aqui 7 centímetros, porque aqui já é a lateral já subindo da bolsa. Então, esse pedaço aqui tem 7 centímetros e aqui aproximadamente 23. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar o nosso ponto, tá certo? Dá uma ajeitadinha aqui. E você vai entrar com a sua agulha no mesmo lugar, na cabeça do ponto, onde está saindo esse ponto, e vai fazer um ponto baixo falso. Em seguida, mais um ponto baixo. E agora você vai voltar na cabeça desse ponto falso que você fez aqui, ó, na base dele, aliás, na base do ponto, e vai buscar o fio com uma laçada, deixando larguinho. Agora, nós trabalhamos em 2 pontos. Você vem na base do terceiro da carreira anterior e vai buscar o fio. Ficou com 3 alças na agulha, laçada, tira os 3. Então, você começou a fazer o seu ponto. Por isso que eu falei que era múltiplo de 3. Vamos lá. Vão ficar sempre 2 pontos entre um ponto e outro, tá certo? Entre essa alça mais longa aqui. Então, vamos para o próximo. Vamos fazer aqui 1, 2. Voltar na base do primeiro ponto baixo, puxar o fio. Buscar o fio lá, deixar na agulha. Ficaram 2. Descer na base do ponto baixo da carreira anterior do próximo ponto. Buscar o fio, laçada, tira os 3. Então, o que você vê aqui? 2 pontos entre cada ponto alongado desse aqui, tá? Então, novamente, ó. Um ponto baixo no ponto seguinte, um ponto baixo no ponto seguinte. Volto na base do primeiro ponto baixo que eu acabei de fazer. Trago o fio, laçada. Desço. Aqui está o último ponto baixo, eram 2. Do lado dele tem um ponto e tem uma base. Se você tiver dúvida, conte sempre os 2 espaços que tem que ficar aqui. Desce aqui na base do ponto baixo da carreira anterior, antes da alcinha, dessa alcinha de subida. Traz o fio, ficam 3, fechou. Tá? Quando for a segunda carreira, você vai começar a ver melhor a formação desse ponto. Então, não tem mistério, sem aumento, você vai fazer isso até o final. E quando chegar lá no final, a gente vai voltar para ver como é que encerra essa carreira. Então, ó, novamente, 2 pontos.
Cheguei aqui então, onde eu tenho os meus dois últimos pontos baixos e aqui já começa o primeiro V, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai encerrar esse ponto, vai fazer o último V nesse espaço. Eu tenho um V aqui e um V aqui, e um espaço exatamente para fazer o próximo V. Ao todo, nós teremos 16 Vs aqui nessa carreira. Eu vou mostrar isso para você. Então, a gente vai voltar aqui, buscar a laçada, alongar, entrar na base do próximo ponto, que não é aqui, tá? Você note que o V começa acima dessa ponta maior. Então, a mesma coisa aqui, ele vai ter que começar na base do próximo ponto baixo. Então, puxo a laçada e fecho. Aqui é um ponto baixo falso que nós começamos essa carreira, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Alonga o fio, entra com a agulha de trás para frente na cabeça do ponto, não no ponto falso, na cabeça do ponto anterior, no ponto que vem depois. E aí você vai levar essa alcinha lá para trás, dessa maneira aqui. Ajusta aqui. E o que que a gente observa aqui? O fio já está, a laçada já está exatamente onde eu tenho que começar o primeiro ponto baixo falso. Porque para que a trança fique embutida, eu tenho que trabalhar os meus dois pontos baixos no ponto que vem antes e no ponto que fica bem na formação da cabeça desse V, tá certo? Mas, como eu falei para você, vamos conferir aqui quantos Vs eu tenho, ó. Começando daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, nós temos que ter 16 Vs, 16 tranças já começando a se formar nessa carreira. Todas as carreiras daqui para frente vão ser iguais, tá? Então, eu vou sempre finalizar como eu mostrei aqui, vou voltar no próprio ponto onde saiu a laçada e vou fazer um ponto falso. Então, vou buscar o fio e fazer meu ponto baixo falso. Agora, eu vou fazer meu segundo ponto baixo, volto na base do primeiro, puxo a laçada, entro na base do próximo, ó, aqui era um, então onde é o próximo? Esse aqui. Entro na base que coincide exatamente com a perna menor do V, né, da trança, ó. Aqui é a perna maior e aqui é a perna menor. Sempre vai entrar junto com a perna menor. Então, a gente vai buscar o fio e fechar a trança. De novo, para você entender, entro no próximo, faço um ponto baixo normal, entro no próximo, que é exatamente na cabeça da trança, faço o próximo ponto baixo. Volto no primeiro, busco a laçada. Busquei a laçada. Agora entro na base do próximo, junto com a perna menor. Busco a laçada, alongo e fecho. Então, aqui eu fiquei com o meu segundo ponto, minha segunda trança. Próximo, a mesma coisa. Dois pontos baixos, volto no anterior, busco o fio, venho na cabeça do próximo, junto com a perna menor e fecho. Então, nós vamos caminhar assim, como a bolsa tem duas cores, são 7 carreiras com cada cor. Eu vou voltar aqui quando estivermos na 7ª carreira, para que a gente possa ver como é que vai trocar a cor do fio, tá? Então, se você quiser fazer de uma cor só, você vai subir 14 tranças dessa aqui. Por enquanto, nós temos uma, duas. Então, nós vamos subir 14. Se você tiver dificuldade de saber onde está o seu ponto falso, não esqueça, coloque um alfinete marcador aqui para que você saiba que você vai entrar depois do alfinete,
Então, o alfinete fica aqui no ponto falso, você vai entrar na cabeça desse ponto para fechar, para começar tudo de novo. Então, agora vamos lá dar continuidade até completar 7 carreiras. Chegamos aqui no final da carreira e agora é a hora de trocar a cor do fio. Como que eu vou fazer? Então, fiz os meus 2 últimos pontos baixos. Agora eu vou fazer a minha última laçada aqui, olha, lembrando que não é aqui que a gente vai entrar, mas na base do ponto baixo, e vou finalizar. Então, como eu já ensinei antes, a gente vai entrar não no ponto baixo falso, a gente vai entrar na cabeça do outro ponto e vai levar esse fio lá para trás. Agora, eu vou buscar, sempre deixando uma quantidade de fio, eu vou buscar o meu fio e vou entrar na cabeça do primeiro ponto aqui para fazer meu ponto baixo falso. Então, fizemos. Agora, vamos caminhar cobrindo esse ponto, mas vamos cortar esse fio aqui, que eu não vou utilizar mais, na altura do outro. E vamos, então, iniciar agora as nossas 7 carreiras, porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos iniciar as nossas 7 carreiras com essa cor linda que é o nude achocolatado. Então, temos aqui o ponto baixo falso e vamos sempre caminhar segurando esses 2 fios aqui juntos. Esses 2 fios aqui para arrematar eles para ficarem aqui escondidos, tá certo? Então, bota por baixo, vem na cabeça do ponto, faz o seu primeiro ponto baixo, volta na base do primeiro, alonga, vai lá na base do terceiro e puxa. Então, vai ajeitando aqui e vamos fazendo o nosso trabalho. Agora, normalmente, como você fez nas outras carreiras com o fio mais claro. Então, quando chegar lá no final, com o trabalho completo, com mais 7 carreiras, eu volto para a gente ver a finalização dessa bolsa. Chegamos aqui, completando, eu falo 7 carreiras, mas são 7 tranças, né? Na verdade, são 14, 28 carreiras. Então, estamos aqui, ó, com mais 7 tranças. Deixei aqui a última para fazer com você. E aí, a gente vai finalizar para iniciar o acabamento da nossa bolsa, que é em ponto baixo. Então, tô aqui terminando a minha última trança. E agora, a gente vai entrar com a agulha de trás para frente no primeiro ponto verdadeiro, ponto baixo, que esse aqui é o falso, levar o fio lá para trás, e agora sim, nós vamos entrar com essa agulha nessa alça falsa que se formou aqui. Então, você agora vai entrar aqui para fazer o primeiro ponto baixo. Os pontos baixos vão ser sempre na cabeça do ponto. Então, vou para o segundo. Antes de dar continuidade, eu quero dizer para você que agora nós vamos fazer uma coisa aqui. Nós vamos achar os 6 pontos laterais e vamos marcar com o nosso alfinete. Por quê? Porque nós vamos trabalhar pulando 1. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou marcar meu primeiro. E vou marcar o sexto.
Então, eu tô aqui com 6 pontos marcados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai continuar em ponto baixo. Quando chegar no alfinete, você vai fazer o primeiro ponto baixo, vai pular o próximo, vai para o terceiro, pula o próximo, vai para esse aqui, e agora você vai continuar o seu trabalho, porque a ideia é dar essa fechadinha aqui no início da bolsa. Então, agora a gente vai continuar com um ponto baixo em toda a cabeça de ponto até o final. Vou tirar os marcadores e vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Então, do lado de cá, eu vou marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou marcar meus 6 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente vai fazer até chegar aqui para finalizar essa carreira com ponto baixíssimo para que a gente possa colocar o fecho, a alça e tudo que precisa na bolsa. Chegamos aqui na outra parte, então a gente vai fazer o primeiro ponto baixo aonde está o alfinete. Vamos pular o próximo, fazer no outro um ponto baixo, pular o próximo, fazer no outro um ponto baixo e seguir em ponto baixo normalmente aí até o final. Então, quando voltar, quando chegar lá no final, eu mostro a finalização. Chegamos aqui no último ponto. Aqui já está o meu ponto de subida, então não vou fazer mais ponto nenhum, a gente só vai trazer o fio para trás. Então, entra com a agulha de trás para frente, leva o fio lá para trás. E agora, a gente vai voltar, olha, com a agulha para trás, entrar no ponto que estava na espera e trazer para frente. E agora a gente vai fazendo ponto baixíssimo até o final aqui. Então, a gente vem fazendo ponto baixíssimo em toda a volta. Quando chegar aqui, eu volto para a gente ver como é que vai ser esse arremate. Chegamos aqui no final, olha. O primeiro ponto está aqui, falta um ponto a fazer, porque aqui já é o início desse, certo? Então, a gente vai fazer o último ponto baixíssimo. E agora, a gente vai cortar o fio. E vamos puxar ele todinho aqui para finalizar esse ponto que tá faltando. Então, a gente vai buscar o fio lá atrás e agora com a agulha de tapeceiro, nós vamos finalizar esse ponto passando por dentro dele e dessa terceira alcinha que fica aqui atrás. Então, é só esconder esse fio e nós terminamos. Mas eu não vou esconder ainda, porque eu quero saber aonde é a parte de trás, embora você possa ver isso pelo arremate. Podemos agora tirar todos os alfinetes que foram colocados e partir para a colocação dos acessórios. Então, eu tenho aqui a minha alça e vamos colocá-la no local. A alça eu gosto de colocar pegando aqui do lado do primeiro ponto. Então, a gente vai entrar com ela aqui por baixo e vai sair na mesma direção do lado desse primeiro ponto aqui. Entramos no local certo. Agora, você vai ajeitar a sua alça para que a gente possa entrar
com ela no outro lado também, fazendo a mesma coisa. Então, a gente vai entrar do lado do primeiro ponto, do primeiro ponto inteiro, porque tem um meio ponto ali, que é a lateral, que é esse aqui, né? Esse aqui é o ponto da lateral. Então, a gente vai entrar do lado desse primeiro. E vai fazer a mesma coisa aqui atrás. Esse aqui é o primeiro inteiro, esse aqui é lateral, então a gente vai entrar embaixo desse aqui. Então, vamos... Pronto. Nossa alça está colocada. Agora, nós vamos aprender a fazer o tassel. Para fazer o tassel, você vai precisar, não coloquei no material, mas alguma coisa para você enrolar o fio. Pode ser uma agenda. Você vê mais ou menos o tamanho que você quer que esse tassel fique e você pode trabalhar com uma agenda. Você vai precisar também daquelas três pecinhas que eu pedi no início, que são as duas pedrinhas e porta-tassel, que é esse mosquetãozinho aqui, tá bom? Eu usei um de tamanho médio. Existe o pequeno, médio e o grande. Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar o fio e vai fazer 13 voltas aqui na agenda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E agora a gente vai cortar o fio. Vou usar uma tesoura maior, que tem um corte melhor para tecido. Bom, a gente vai precisar também de uma peça do tamanho do tassel, basicamente aqui o dobro da agenda. E uma um pouquinho maior, que é para a gente poder fazer a fixação do tassel. Então, vou pegar aqui um tamanho um pouquinho maior. Um palmo maior do que o tamanho que você cortou do outro, tá certo? Esse menorzinho, a gente vai passar aqui dentro. Vai passar a bolinha. Eu passo a bolinha menor, ela é um pouquinho menor do que essa branca, passo uma de cada vez, olha, para dar essa diferençazinha. E agora a gente vai passar aqui por dentro uma das perninhas, para a gente poder dar o nó. Você traz para cá. Iguala aqui as duas perninhas. E antes de dar o nó, eu gosto de tirar daqui para ficar bem no meio, porque eu vou botar ele para baixo, igual eu fiz aqui, ó. Então, a gente agora vai só dar o nó. Dois ou três nós. 3 nós é mais seguro. E agora sim a gente vira ao contrário. Agora, a gente vai pegar aquela perninha um pouquinho maior e vai fazer a colocação. Existem várias formas, tá? Você pode fazer assim, como eu vou fazer agora, ó, dando a voltinha. Amarra de um lado. Traz o nozinho mais para cima. Vem para cá e amarra do outro, dando 2 nozinhos também do lado oposto, trazendo aqui mais para cima para a gente poder esconder essas pontinhas. Pronto. E aí não vai desmontar nunca, tá? Com o auxílio da agulha, nós vamos esconder
as pontas aqui por dentro. Então, já foi uma. Agora vamos esconder a segunda. Pronto. E agora a gente vai cortar as pontas. Então, com a sua tesoura mais amolada, você vai separar aí o fio. Essa ponta menor você vai botar lá pra dentro. E agora a gente vai cortar tudo da mesma altura. Pronto. Nosso tassel tá pronto. E agora é só colocar ele aqui na bolsa. Lembra que eu deixei para arrematar no final? Para saber onde é a parte de trás? Então agora a gente só vai colocar o tassel aqui na lateral. É só um enfeitezinho para dar um charme aqui na sua bolsa. Feito isso, nós vamos agora colocar o nosso fecho no lugar, tá? O fecho ele tem duas partes. Então, a gente vai prender em X aqui, por isso a gente vai precisar da agulha com abertura menor. E tem o lado de lá também que a gente tem que prender. Então, a gente vai botar bem no meio. Vamos deixar aqui já de sobreaviso. Vamos pegar o nosso fio e vamos cortar aqui um tamanho razoável. 2 palmos de fio, porque a gente vai cortar aqui no meio, por isso é que é legal ter uma tesoura amolada. Nós vamos dividir o fio ao meio. Então é só você ir cortando o seu fio, porque cada parte dessa a gente vai usar para costurar um lado. Amolada, nós vamos dividir o fio ao meio. Então é só você ir cortando o seu fio, porque cada parte dessa a gente vai usar para costurar um lado. Pronto. Vamos colocar o seu fio na agulha de tapeceiro e vai observar aqui aonde é o meio, onde você vai colocar a sua peça. Se tiver dificuldade, utilize a fita métrica, tá certo? Segure firme para que ele não venha sair do lugar e agora sim você vai entrar aí no meio dos pontos, escolhe um lugar, passa por dentro do fio, leva lá para trás. Antes de arrematar, verifique se está no lugar certo, tá bom? Para não ter erro na hora de fixar e ficar torto. Então, estou aqui na segunda parte. Novamente levo lá para trás. Tiro a agulha e verifico se está no meio. Então, estando tudo certinho, nós vamos aqui amarrar as duas pontas com 3 nós.
bem apertados, que é para não correr o risco de soltar. Pronto. Depois você vai fazer o arremate. Agora a mesma coisa do lado de cá. Então nós temos aqui a outra parte do fecho, testa primeiro, para ficar bem fixo, a altura onde você vai colocar, cerca de 2 dedos aqui abaixo da parte bege. Agora, presta atenção, você pode estar utilizando um outro tipo de fecho, tá? Se você usar um fecho assim, que é com buraquinhos enquadrado, eu gosto de usar fazendo um X. Então, novamente, a gente vai pegar a nossa agulha de tapeceiro, vai colocar na agulha o fio e já marcamos ali onde vai ficar. Não esqueça de verificar se tá bem no meio, tá certo? Que fica feio se você colocar torto, né? E aí, novamente, vamos fazer a fixação do nosso fecho. Começa de baixo para cima. Deixa uma quantidade de fio aqui atrás para você fazer o nó depois. Leva para baixo. Volta no ponto do lado, que é para o nozinho depois ficar bem pertinho lá. E leva de volta, deixa eu só colocar essa pontinha para dentro. Leva de volta aqui para baixo. Antes de amarrar, verifica se ficou exatamente como você gostaria que ficasse, se está ajustado ao fecho, estando tudo certinho, vamos amarrar aqui os 2 cabos. É o que eu falei para vocês de arrematar no início, porque fica mais difícil aqui no final. E é bom trazer as 2 pontas próximas para facilitar essa amarração aqui também. Então, você faz o primeiro amarrado, apoia com o dedo. Faz o segundo e faz o terceiro. Essas 2 pontas nós vamos esconder com a agulha de tapeceiro maior, tanto de um lado quanto do outro. Vai passar aqui por dentro. E agora a gente vai esconder aqui por dentro. Para poder cortar. Escondeu bem direitinho, já corta as pontas. Vamos esconder o outro também. Só para poder cortar. E agora, por fim, esse último cabo. Que também nós vamos esconder aqui descendo por dentro da bolsa. Pronto. Está pronta a nossa bolsa Florença. Linda.
Tá aqui a nossa bolsa com tassel. E eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Não esqueça de deixar aí seu comentário. Não esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações das próximas aulas, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam aprender a fazer não só a Bolsa Florença, mas outras bolsas aí que a gente venha ensinar aqui, tá certo? Essa bolsa ficou com até aqui a borda 22 centímetros de altura e aproximadamente 25 de largura. Então agora, se você quiser colocar o seu forro, fica à vontade. Se não quiser colocar forro também, ela é toda bonitinha por dentro, olha. Mas o forro agrega valor à nossa peça. Então é isso. E até a nossa próxima aula.